Olá, abençoado! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Estamos juntos mais uma vez. Glória a Deus pela sua vida. Abençoado sempre. Eu fico com muita saudade o dia que eu não venho aqui no canal, falo com vocês, me dá uma saudade, mas graças a Deus estamos aqui. E eu queria agradecer aí aos pouco mais de 14 mil e pouco. Estamos chegando agora a 14.100. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu queria agradecer a toda essa audiência que os abençoados têm dado a este canal, porque aqui nós falamos as coisas a respeito do reino de Deus, e isso é muito bom. Abençoados, é sempre bom estarmos em contato, tá? Não devemos nunca perder o contato, principalmente de ouvir essa palavra, porque a fé ela é ativada ao ouvir. Vocês um dia vieram a esse canal, ou veio também a outros canais em graça, e ali foi despertado em ti. Por isso que tem que sempre ficar ligado, tá bom, abençoado? Quanto mais vocês ficarem ligados, mais vocês serão ativados o homem interior. Isso aí é uma coisa que eu venho fazendo há 25 anos da minha vida. Eu nunca perdi o contato com a palavra desse reino. Estou sempre procurando me alimentar, porque aqui é a boca do homem espiritual. É onde nós nos alimentamos, ok? Bom, amados, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça hoje mesmo. Venha se juntar a esta família da fé que a cada dia cresce mais. Estamos com um grande volume de abençoados também no WhatsApp. Queria pedir perdão aos abençoados lá. Tem um abençoado que falou assim: poxa, André, eu estou já há 3 meses tentando falar com você. Abençoados, me perdoe. Não é maldade do irmão André. É porque realmente o tempo é muito difícil. Eu sei que os abençoados têm muitas dúvidas que gostariam de estar sanadas nesse momento, mas considere que esse tempo de resposta é o tempo também de Deus. E eu creio que Deus já está aclarando a mente de vocês, porque eu creio que o Evangelho do Reino, ele está dentro de nós. Todo o Evangelho do Reino, tudo aquilo que é revelado, já está dentro de nós. Então, as coisas acontecem em graça, sim, elas vão vindo com o tempo, tá bom, amados? Então, fique tranquilo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal e quer participar também desta revelação, venha se juntar a nós, tá bom? Sua vida vai mudar, é isso que eu falo. Você pode perguntar aí aos abençoados que estão conosco aí, pergunta como estão a vida deles hoje. Com certeza estão muito melhor do que estava quando estava lá na falsa igreja, né, abençoados? Então, se você tem se identificado com o nosso canal, se inscreva hoje mesmo. Faça aí, olha, só apertar aí, se inscrever, pronto, já está inscrito. Se você deseja um pouquinho mais, toca essa sinetinha aí, porque o YouTube te avisa quando nós estivermos no ar. E também, deixa o seu like, isso é muito importante. E sempre que puderem, aí embaixo, nos comentários, dê o seu alô, fale alguma coisa, algo que Deus está, de repente alguma dúvida que você tenha que eu possa sanar ali, tá bom? Deixa o seu comentário, deixa as suas felicitações que eu sempre leio aqui dos abençoados, tá bom? Faça isso hoje mesmo e compartilhe, se você amar, compartilhe, tá bom? Bom, amados, o fato é que eu tenho aqui neste canal vários vídeos em que nós sempre estamos dizendo que é preciso deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Olha, se eu for contar aqui, nós devemos ter mais de 200 vídeos de mensagem que nós estamos falando isso. Temos que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. E o que são os rudimentos da doutrina de Cristo? É tudo que Jesus de Nazaré praticou em seus dias na terra, quando ele viveu como homem entre nós, né, em seus dias vivendo em um corpo de carne. Tudo que ele fez para cumprir a lei. Porque Jesus era um judeu, e Jesus, sendo judeu, cumpria a Torá. Porque judeu é o religioso de Israel. Lá em Israel, quem é religioso é chamado de judeu. E Jesus era judeu. Olha o que diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Diz assim, olha: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E qual a finalidade dele ter nascido para a lei? Para remir aqueles que estavam debaixo da lei. Vocês estão entendendo? A fim de recebermos a adoção de filhos. Então o que Cristo estava fazendo era uma obra salvífica para o povo de Israel, para que eles recebessem também a adoção de filho. Isso é muito importante você saber, tá bom, amados? É para isso que Cristo veio. Cristo veio, nascido de mulher,
nascido sob a lei, era um judeu, praticante do judaísmo, e estava debaixo da lei para remir aqueles que estavam debaixo da lei. Logo, então, Jesus teve que praticar o que a Torá manda fazer. Tudo o que Jesus fez, fez por causa dos mandamentos. Jesus teve que se batizar, Jesus foi apresentado no templo, Jesus ensinava nas sinagogas, teve que guardar o sábado, ele jejuou, ele participou da Páscoa. Havia também as cerimônias, havia os costumes de impor as mãos. Logo, tudo o que ele fez está relacionado o quê? À lei de Moisés. Porque ele não poderia remir o povo que estava debaixo da lei se ele não fosse perfeito em relação à Torá. Porque ele foi o Cordeiro, o único que tirou o pecado do mundo. O que é o pecado do mundo? A lei de Moisés. A lei condenava o homem. E hoje, quando você vê uma igreja que se denomina cristã, seguindo os rudimentos de Jesus de Nazaré, você não pode dizer que essa igreja é uma igreja cristã. Por isso que neste canal, amados, quando você vem a este canal, a ordem é o quê? É não seguir a Jesus de Nazaré. É não conhecer Jesus segundo as obras, segundo a carne. Porque quem imita Jesus de Nazaré, lá nos seus dias de carne, não pode ser chamado de cristão. Aliás, Jesus não foi cristão. Jesus sempre foi judeu. E lá em Hebreus diz que devemos deixar isto que Jesus fazia para prosseguir para a perfeição. Veja bem, Hebreus capítulo 6, versículo 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. E tem mais, quem imita Jesus de Nazaré está em imperfeição, porque se você tem que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo para prosseguir a perfeição, era porque algo era imperfeito naquele tempo. Logo, estão em obras más quem imita Jesus de Nazaré. Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Essa talvez seja a maior prova de quem imita Jesus de Nazaré não é cristão. Mas vamos continuar lendo no versículo 1 e 2 agora. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Olha aí, doutrina de batismo, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Se Paulo pudesse enumerar aqui, claro que ele colocaria mais coisas, mas ali já deu uma ampla visão que aquilo ali estava se referindo à Torá. Então, abençoados, se você está vindo aqui pela primeira vez esse canal, você vai estranhar o nosso discurso. Porque nós aqui não seguimos a Jesus de Nazaré. E quando você ouve isso, você pensa que nós estamos o quê? Em erros bíblicos. Mas nós estamos certos. Eu digo que o cristianismo não é fazer o que Jesus de Nazaré fez. Muitos não entendem isso por causa da deformação que estão na mente, dos ensinos errados lá das doutrinas do sistema religioso. Eu falo isso porque nós viemos de lá. E aí você aborda um abençoado e ele diz assim, né? Você quando aborda um abençoado, ele diz assim, mas será que nós é que estamos errados? Nós estamos aí, somos hoje milhões no mundo todo, estamos fazendo isso há 2000 anos na Terra, e agora vem vocês dizer que nós estamos errados? Quantas vezes a gente já ouviu falar isso, né? Eles colocam a tradição como se a tradição estivesse certa. Vocês já ouviram isso, abençoado? Aí só a gente começar a falar do evangelho do reino que eles vêm com isso. Mas sabe por que isso acontece? Porque as mentes destas pessoas não foram renovadas. E nós é que estamos certos. Se Jesus era um judeu, cumpridor da lei de Moisés, logo, se você faz o que ele faz, você não é um cristão, você é um judeu. E isso é uma lógica. Quem imita um médico não pode ser um engenheiro, sim ou não? Quem está na faculdade de medicina, no final, não vai se formar um engenheiro. Vai se formar um médico. É simples. O que um judeu faz? Cumprir até os dias de hoje a Torá, sim ou não? Se tu imita um judeu, tu é judeu. E naqueles dias Jesus também era assim.
Veja o que Paulo disse, e eu repito, Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Amado, isso está claro para vocês? Está aí, Jesus, o judeu, e teve que passar por todos os ritos judaicos. E ele foi circuncidado. Jesus foi apresentado no templo. Amados, até a apresentação no templo não é cristianismo, é judaísmo. Pode ser bonitinho? É. Pode ser uma coisa decente, uma coisa positiva, honesta? Pode. Só que não é cristianismo. E até o objetivo de Jesus de Nazaré está aqui revelado, olha só. Para remir, Gálatas 4:5, para remir os que estavam debaixo da lei. Olha só. Quem eram os que estavam debaixo da lei? Éramos nós, gentios? Era hoje a igreja do Senhor Jesus? Não. Quem estava debaixo da lei eram os judeus. Então quem tinha que ser remido e salvo eram os judeus. Foi para os judeus que Jesus de Nazaré veio. Por isso fazia coisas de judeu. Por isso quem o segue não pode ser chamado de cristão. E nestes 2000 anos que está aí na terra, está essa religião, um sistema que diz que aquele que segue Jesus de Nazaré é cristão. Eles dizem que isso é cristianismo. Isso não é cristianismo. Isso é judaísmo, que mistura a obra com graça. É uma obra judaica cristã. Aí está o engano. Por isso que tu pensa que é cristão. E isso a você, como a mim também, foi ensinado ou imputado desde criança. Mas agora Deus está levantando um povo iluminado para dizer a você que isso não é cristianismo. Jesus veio para resgatar os judeus e depois, através da sua carne e o seu sacrifício, acabou com a lei de Moisés. E através disto, ele aperfeiçoou-nos para sempre. Nós já nascemos aperfeiçoados. Nós já nascemos nem aperfeiçoados, nós já nascemos perfeitos. Nós não passamos o período de transição de lei e graça. Não aconteceu isso conosco. Mateus 15:24 diz, Jesus afirmando para onde foi direcionado o ministério dele. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma outra mentira que o falso cristianismo prega é que você tem que pagar o preço, já viu? Não é isso que eles falam lá? Você tem que pagar o preço. Porque Jesus pagou um preço. Sim, Jesus pagou um preço. Mas você não tem preço nenhum a pagar. Logo, isso é uma mentira. Isso é para fortalecer a imagem dos líderes do sistema. Porque lá, eles parecem que nunca falham. E eles são os piores, hein? Eu sei disso. Você vê que até a posição deles no alto, aquilo ali é para intimidar, abençoado. Aquilo ali age psicologicamente na tua cabeça. Se você se põe a pagar o preço de Jesus, você está em imperfeição. Porque Jesus de Nazaré veio pagar o preço da imperfeição. Porque nem eu e você conseguiríamos cumprir. Porque era imperfeito. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 1, de novo. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Prossigamos até a perfeição. E o que é o contrário de perfeito? É imperfeito. Então, não podemos seguir a Jesus de Nazaré, porque estaremos seguindo a imperfeição. E Jesus de Nazaré praticou o que era imperfeito e foi perfeito naquilo que era imperfeito. Porque a lei era um pacto de imperfeição. A lei era uma grande opositora. A lei era a grande pedra de tropeço. O pacto da lei era um pacto com defeito, um pacto que nada aperfeiçoou, um pacto tão imperfeito, que somente Deus poderia cumprir. Nenhum ser humano era capaz de cumprir a lei. E quem foi que terminou a lei? O próprio Deus. Ele mesmo teve que se meter-se em um corpo de barro, chamado Jesus de Nazaré, para cumprir a lei e livrar-nos da imperfeição. Por isso que nós somos perfeitos, porque a lei foi tirada. Amados, o cristão hoje está em imperfeição. E o judeu ainda segue a imperfeição. Igualmente também
a igreja judaica cristã, que está aí em imperfeição. Queridos, depois da morte dos apóstolos, entrou esse erro no mundo. Eles arrastaram milhões ao erro. E hoje vivem um cristianismo messiânico, um cristianismo nazareno, um cristianismo judaico-cristão. Mas não o cristianismo puro. Isso não é graça pura, amados. Vou repetir, não é cristianismo. Agora, você sabe o que é cristianismo? Cristianismo é crer no que ele fez, sem ter que repetir o que ele fez. Vou repetir. Cristianismo é crer no que ele fez, sem ter que repetir o que ele fez. Você recebe o que ele fez. Porque você confia naquilo que ele fez. Você sabe que naquilo que ele fez, ele foi perfeito por ti. O que tu seria imperfeito, ele foi perfeito por ti. Você lembra quando Paulo disse isso aqui em Romanos 4, versículo 6? Vamos ler. Romanos 4, 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado a quem Deus não imputa a justiça sem as obras. Olha aí. Você é um bem-aventurado, porque Deus imputou a sua justiça sem as obras. Deus imputou a sua justiça, a graça sem obras. Por isso que ser cristão é confiar no que Jesus fez e não imitá-lo. Porque ao imitá-lo, você revive o judaísmo, revive a lei, revive a maldição. E ainda diz que tudo o que ele fez foi em vão. E você diz isso expressando com o corpo, hein? Que é pior ainda. É por isso que nós nos posicionamos desta maneira. E nós é que somos os verdadeiros cristãos. Porque cremos e não andamos por aí o imitando. Porque se cristianismo fosse imitar o que Jesus fez, então em vão morreu Jesus. Mas Cristo não veio em vão. Cristo veio para um propósito. Ele veio para pagar um preço. Ele veio para tirar o pecado. Ele veio para destruir ao diabo com o fim da lei. Gálatas 2,16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E o que tu fazes aí jejuando? Se justificando com quem? Nenhuma carne será justificada, está aí. Por isso que aqui lhe pregamos a verdade. Amados, deixem o mais rápido possível os rudimentos da doutrina de Cristo, porque Jesus cumpriu isso para te pôr perfeito. Amados, agora eu vou mostrar para você que insiste em fazer o que Jesus fez, né? Que de repente você vai, mas eu vou continuar fazendo. Veja o que te acontece. Romanos capítulo 7, versículo 5. Preste atenção nisso. Que diz: porque enquanto estávamos na carne, olha aí, as paixões pecaminosas que eram pela lei obravam em nossos membros, levando fruto para a morte. Logo aí em cima, no primeiro verso, diz: quando estávamos na carne. Amados, vocês sabem o que me ensinaram o que é andar na carne quando eu estava no sistema religioso? Andar na carne é dançar, fumar, beber. Era isso que eu tinha em mente. Ver televisão, porque nem podia ver. Segundo eles lá, isso era andar na carne. Foi isso que eu aprendi durante a minha vida, durante 25 anos. Isso foi o que te ensinaram também, meu irmão. Isso é andar na carne para o sistema judaico-cristão. Para nós, em graça, não. Vejamos o que é andar na carne. Está escrito lá, vou repetir, Romanos 7,5. Porque enquanto estávamos na carne, as paixões pecaminosas que eram pela lei, Paulo está falando da lei. Aqueles que andavam nas paixões pecaminosas que eram pelo diabo, será que é isso que está dizendo o texto? Que eram pelo tranca-rua, é isso que está dizendo o texto? Era pelo Zé Pilintra? Não! As paixões pecaminosas era pela lei. Está vendo por que era? Os que vivem debaixo da lei
são os que estão na carne. Logo, quem serve a Deus com rudimentos, com procissões, com proibições, mandamentos, se expressando, tem gente que se expressa, né? Senhor, eu nunca mais faço isso. Senhor, eu nunca mais faço aquilo. Se tu me ajudasse, eu nunca mais cortarei o cabelo. Olha, eu nunca mais vou andar de bermuda. Eu nunca mais vou andar com joias. Não é assim, amados, que nos ensinaram? Isso aí é servir a Deus em carne. Nenhuma carne será justificada com Deus através de suas obras. Amados, não se serve a Deus desta maneira. As pessoas pensam que servir a Deus é pela lei de mandamentos. Pensam que isso vai livrar elas de viver na carne e assim viverão no espírito. Mas é justamente o contrário. Porque quem vive por mandamentos, vive na carne. E na carne não pode agradar a Deus. Por isso que Paulo falava naqueles dias, e hoje ainda fala para todos. Porque enquanto estávamos na carne, porque Paulo viveu na lei e depois passou a graça igual a nós também. Porque, de certa forma, quando andávamos lá, estávamos servindo a religião judaico-cristã. Enquanto estávamos na carne, as paixões pecaminosas que eram pela lei obravam em nossos membros, levando fruto para a morte. Então, todos aqueles que estão submetidos à lei dão frutos para a morte. Isso é uma das coisas que acontece a quem segue Jesus Nazaré. Dá frutos para a morte. Se você frequenta um local que segue a Jesus de Nazaré, procure inteirar-se, hein? Porque você pode estar frutificando para a morte. Vou repetir. Os que vivem pela lei, por exemplo, mandamentos, ordenanças, batismo, abstinências. Não é verdade? Tem gente que fala, não como carne nas sextas-feiras, né? Eu não faço isso, não faço aquilo, eu ponho uma vela aqui para iluminar os caminhos, eu me limpo com sal de São Jerônimo, tem esse negócio aí lá na igreja católica. Eu me lavo com água benta. Todos os que usam algo na sua carne para agradar a Deus, eles não sabem que esse gesto de obrar para agradar a Deus, ao invés de ajudá-lo, o que faz é que desperta as paixões pecaminosas em tua carne. É o contrário, é o efeito contrário. Porque a lei foi introduzida para que o pecado abundasse. Não é isso que diz Romanos 5,20? Vamos ler. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os pastores de hoje gritam lá de seus púlpitos, né? Igreja tem que se santificar. O que ele está dizendo com isso? Santifiquem a carne. Santifiquem a carne com abstinências. Vocês têm que tratar duro o corpo de vocês. Só que ao invés de refrear os ímpetos carnais, eles dão mais amplitude à vontade da carne. Isso gera hipocrisia, amados. Porque a carne não se combate com a carne. Carne não se combate com a carne. E até o pastor, ele espera todo mundo ficar longe dele para ele se soltar. Conheço um monte assim. Conheço um monte. Pastores homossexuais. Estão lá. Ninguém sabe. Longe dos holofotes, fazem tudo. Eu conheci um presbítero que os seus cultos era só revelação. Nunca vi um homem, amado, nunca vi uma pessoa para ter tanta revelação igual aquele presbítero. Era muitas visões, era isso que te digo aqui, levantava a pessoa, te digo que você vai morrer, te digo que você vai viver, digo que eu vi um anjo assim, vi um anjo assado. Amados, aquele homem ali era demais. Mas depois descobriram porque ele fazia aquilo tudo ali. Estava cheio de cocaína. Cheio de cocaína. Por isso que lá eles estão em frutos para a morte. Isto porque querem imitar a Jesus de Nazaré. E quanto mais tentam imitar Jesus de Nazaré, mais entranham e morrem em carne. Amados, a carne se combate com entendimento, não com a carne. Entendimento do Espírito, ou seja, vivendo no Espírito. Então, André, o que é viver no Espírito? É o oposto de viver na carne. Quem vive no Espírito não faz obras. Viver no Espírito é viver pela mente.
Viver pela mente é viver por esse conhecimento que nos foi aclarado. Isso já está dentro de nós antes da fundação do mundo. Por isso que nós somos salvos antes da fundação do mundo. Porque a nossa mente já foi salva. Porque o evangelho do reino já está dentro de nós. Você não foi salvo porque levantou as suas mãos para Jesus. Você é um salvo porque vives pela mente iluminada. Porque o evangelho está na nossa mente. Por essa razão, quanto mais contato você tiver com essa palavra, atenção no que eu vou falar, quanto mais contato você tiver com essa palavra, mais vai sendo revelado o evangelho que está dentro de ti. Mais vai te sendo despertado o homem interior dentro de ti. Aí tu começa o quê? A viver pelo Espírito. Quanto mais tu escuta, mais tu vive pelo Espírito. Dentro da tua mente ativada, agradando e frutificando a Deus. Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 9, ele orava para isso, olha. Colossenses 1, capítulo 9, a partir do capítulo 9 e 10, que diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Olha o que Paulo falava. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Não é obras. Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Veja, amados, para ter acesso a esse conhecimento e usar essa sabedoria e inteligência espiritual para que você possa frutificar em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, você tem que entender que tem que se viver no Espírito. E isso não é obrar. Aí não entra a obra da carne. O sistema religioso, ao contrário, busca a santificação na carne. E na realidade, é a mente que tem que estar santificada. Mas a mente deles não foi despertada. Estão em condenação. Amados, preste atenção no que eu vou falar, que é muito sério. Tem gente aí com uma pregação, umas conversas trocadas em graça, dizendo que você não precisa ouvir o evangelho da sua salvação todo dia. Isso, amados, isso é terrível. Tem gente dizendo assim que você não precisa ouvir todo dia a graça, porque senão vira um sistema religioso. Amados, não entra nessa. Eu tenho 25 anos de evangelho do reino e sempre tenho que ficar me corrigindo a todo instante, ouvindo a palavra do evangelho do reino. Ai de mim se ficar um dia sequer sem ter contato com essa palavra. Eu nunca vi ninguém dizer isso na minha vida dentro desses 25 anos de evangelho do reino que eu tenho. Dizer que basta uma vez por semana. Eu estou há 25 anos, eu quero todo dia, eu quero a todo momento, quero estar em contato com essa palavra, quero estar em contato com vocês. Amados, isso é muito sério. Não façam isso. Quanto mais vocês escutam aquilo que já está dentro de vocês, mais te trará entendimento e luz para viver a tua vida aqui. Ali é a salvação, a resolução de problemas, a cura. É sério o que eu estou falando. Abençoados, vamos fazer aqui, trazer um exemplo. Por que as pessoas vão a uma academia? Para fazer sempre o quê? Os mesmos exercícios, né? As mesmas repetições. Muda o aparelho, mas as repetições são as mesmas. Não é isso? Mas é aquilo ali que vai moldar o teu corpo. E quanto mais você faz com o seu corpo, mais ele te pede, mais o teu corpo te dá. E isso vai te colocando em forma. E isso é saúde. Agora, o contrário disso, daqueles que procuram não cuidar do seu corpo, o que acontece? Vai estar cheio de problemas na saúde. Da mesma maneira, se você não fizer aqueles exercícios repetidos durante a semana, de chegar do teu trabalho, sentar no teu sofá e não procurar fazer uma atividade física, você está morrendo aos poucos. Por isso que você tem que procurar se movimentar. Porque você precisa estar em contato todo dia com isso, exercitando teus músculos. Da mesma maneira, é o Evangelho do Reino. Por isso que aqui nesse canal, ninguém chega a esse canal. Ninguém diz, eu vou lá no André. Não, vou lá na Graça Pura. Não, ninguém faz isso. Aqui você é conduzido. Você só chega se for conduzido. Porque aqui tem um cutelo para sua carne. E ela não quer ser morta. A carne não quer ser morta.
porque o discurso deste canal é para o teu espírito. Por isso, ouça-me bem, em contato com essa palavra dia e noite. Amados, há coisas que nos indicam se estamos na carne ou não. Você sabe qual é? Isso tem que estar bem claro para nós. Quando nós imitamos a Jesus de Nazaré, temos a certeza que não estamos em carne. Esse é o primeiro. Porque quem está em Jesus está em rudimentos. E rudimentos é imperfeição. Imagina aí, amados, uma irmã que jejuou durante 15 dias. E aí tu pensa assim, passou 15 dias na carne. Sim ou não? E tu nesse meio tempo, quem sabe aí, se deu o luxo até de ir numa praia com a sua família, curtiu ali, não é verdade? Igual o irmão Jonas Barro lá da cidade industrial de Curitiba, que eu quero mandar um abraço para ele. Foi lá, com a mente de Cristo ativada, pensando naquilo que foi nos dado de graça. Tá lá no meio da praia. E aí começa a pensar, poxa vida, Cristo me santificou, me fez perfeito e hoje eu posso estar aqui, né, com a minha família. Cristo me amou com seu grande amor e hoje eu sou curado da cabeça aos pés. Enquanto que aquela irmã estava lá na carne durante 15 dias e você no espírito. Porque é assim que se vive um filho de Deus. É assim, amados, quem tem os olhos iluminados vive dessa maneira. Não importa se está na praia, não importa se está trabalhando, se está correndo, se está cantando, está tomando banho. Mas o filho de Deus que tem a mente de Cristo ativada está sempre em contato com o reino de Deus. Agora, muita gente acha que estou falando, né, de viver uma vida de libertinagem. Muita gente fala assim, o André está ensinando as pessoas a viver uma vida de libertinagem. Aqui não se pensa nisto. Porque para os puros tudo é puro. Quem vive na libertinagem não reina em vida. Está morto em obras. Devemos dar bons testemunhos? Claro que sim, devemos dar bons testemunhos. Isso é uma regra para se viver em sociedade, um dever moral. Agora, dizer que o teu corpo ou o teu comportamento é o que te qualifica para Deus, isso é uma mentira, amados. Isso não tem na Bíblia. Por isso que não importa onde você estiver, você está em espírito, e essa tua postura de viver em espírito acaba iluminando a outros também. Sim ou não? Quantos que lá no meu trabalho tiveram contato com essa palavra através da minha vida em espírito? Uns receberam e hoje estão reinando em vida. Outros receberam pela metade, quem sabe uma hora ou outra se despertam. É assim que se vive no espírito, confessando o que lembramos. Por isso que quanto mais você ouvir, mais isso te fará bem. E fará bem também aquele que vai te ouvir. Por isso que Paulo dizia, quando vivia na carne, o que ele estava querendo dizer era quando ele estava submetido aos rudimentos da imperfeição da lei, das obras, ele vivia na carne. Mas agora que estamos no espírito, como vivemos? Amados, quando eu como, eu estou no espírito. Quando eu assisto uma TV, eu vejo com a mente de Cristo. Eu vejo no espírito. E não sou julgado por ninguém, porque eu tenho a mente de Cristo ativada. Até dormindo. Amados, até dormindo você está com o espírito e a mente ativada. Porque nesta hora o Espírito de Deus vela por ti. Veja o que lindo que Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 29, que diz: digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outra? O que Paulo está dizendo aí? Ninguém pode te julgar, abençoado, porque a mente é tua e não pode ser julgado por outro. E se eu com graça participo porque sou blasfemado naquilo porque dou graças. Vou repetir. E se eu com graça participo porque sou blasfemado naquilo porque dou graças. Amados, olha que Paulo escreveu, que espetáculo. Se com graça participo das coisas, o meu beber, o meu comer, o meu passeio, a minha conversa, as minhas amizades, tudo se falam mal de mim porque dou graças a isso. Versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo
para a glória de Deus. Amados, isso quer dizer que ninguém te julga, amado. Se tu tens a mente de Cristo ativada, não ficamos por aí dando escândalos, nem muito menos julgando ninguém. Cada um recebeu de Deus a liberdade. Não useis para dar escândalo. Porque quem tem a mente de Cristo ativada não dá escândalos. Muito pelo contrário, procura andar dignamente como esse evangelho exige. E para terminar, vamos a Romanos capítulo 11, versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. Olha aí. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Não é mais por obras da lei. Não pode imitar Jesus de Nazaré, porque este foi dado a obras. Porque se fosse para ficar em obras, Jesus de Nazaré não teria vindo. Se é obras, é por obras. Não pode ser por obras para se obter graça. E se é graça, não pode ser obras, porque os dois pactos não se cruzam. Não tem como harmonizar a lei de Moisés com a graça de Cristo. Não tem. Ou é um ou é outro. Água e óleo, luz e trevas não se misturam. Por isso que quem imita Jesus de Nazaré nos seus dias de carne não é cristão. Vivem de obras. É judaico cristão. Cristão é aquele que entendeu o sacrifício e creu no que Jesus fez por todos nós. Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter sido claro em minha abordagem. Graça e paz aí e até a próxima mensagem.